Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal, tá? Hoje a gente vai tentar responder a pergunta de US$ 1 milhão, se a gente entrou de fato no bear market ou se nós ainda estamos em tendência de alta semanal e ainda veremos um rally de alta de final de ano e ainda de fim de ciclo, beleza? Então, sem mais delongas, gráfico do Bitcoin na tela, tá? Vamos começar analisando aqui o gráfico semanal, beleza? O que eu enxergo aqui dentro dessa estrutura de pânico e terror que vem se instalando já há algumas semanas, né, dentro do mercado cripto. Eu entendo que nós estamos trabalhando dentro dessa estrutura de tendência de alta. Percebam que tem uma linha de tendência aqui, onde nós estamos tocando exatamente agora. Porém, o preço ele vem funilando essa valorização do ativo dentro de uma cunha ascendente de baixa. Tá? Só que ela não necessariamente perderia já aqui. Obviamente o risco é grande, tá? Mas ela ainda poderia entregar mais uma valorização de mais algumas semanas, para aí sim depois inverter para valer. Beleza? O que eu estou enxergando que pode ser um ponto de vista um pouco diferente. Percebam que desde o início do bull market, tá? Desde o início da tendência de alta em 2023, a média de 50 períodos semanais ela vem sendo um fundo estabelecido dentro do mercado. Tá? Então a gente teve um fundo aqui em US$ 25 mil, a gente fez mais um fundo no reteste de US$ 50 mil, fizemos o último fundo em 74 mil e agora estamos retestando essa região, deixando todos muito apavorados, porque obviamente o risco é alto de uma inversão de tendência e a gente está numa semana de ou vai ou racha. O que todos esses pontos aqui que eu tracei, eles têm em comum? Tá? Se nós formos reparar o RSI, todos esses pontos fizeram fundo na região entre 44 e 45 pontos. Tá? E onde nós estamos tocando exatamente agora é essa região. Estamos invadindo essa região, tá? E a gente tem sim a possibilidade de ainda fazermos fundo no mercado. E entramos em bear market confirmado? Ainda não. Tá? Por quê? Porque o bear market ele é confirmado a partir do momento em que a gente perde uma estrutura de tendência de alta semanal. Tá? Então, o último fundo semanal ele está em US$ 98 mil. Então, enquanto nós não fecharmos uma semana abaixo de US$ 98 mil, tá? Nós não teremos invertido a tendência, beleza? Então, o estocástico semanal ele ainda não cruzou para cima, tá? Ele não confirmou a alta, porém, se nós tivermos uma confirmação, tá, desse cruzamento, na minha opinião, tenderemos a ver as próximas semanas de alta, tá? Por quê? Porque esse indicador ele me indica de 70 a 105 dias de valorização. Então, um exemplo seria aqui, quando ele cruzou de fato, ele me entregou até inverter a tendência de fato 105 dias até iniciar uma correção, beleza? Então, a gente ainda teria espaço, né, para subir, caso esse indicador cruze para cima. Porém, ele ainda não entrou nessa sobrevenda extrema, que me preocupa. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no diário, vamos abaixando os time frames para a gente ver cada vez mais detalhado o que o preço está nos mostrando. Beleza? A gente fez aqui um suposto fundo, tá, em US$ 98 mil, a gente teve de fato uma defesa nessa região, mas infelizmente essa é uma compra de varejo, tá, pessoal? O institucional ele ainda não entrou no mercado. Tá? Como que eu sei disso? Porque a barra não foi uma barra relevante, tá? E hoje nós já estamos devolvendo essa barra de ontem. Ponto positivo, estamos em sobrevenda no diário. Então isso me indica que pelo menos próximos de um pullback nós estamos, tá? Então o que eu estou visualizando nesse gráfico diário? A possibilidade de estarmos dentro de uma cunha descendente de alta. Tá? Vou até pintar ela aqui em amarelo para se destacar do semanal. Beleza? E o que isso aqui me abriria uma brecha? Tá? Caso o preço ele faça um fundo de fato nessa região, teremos, infelizmente, muita venda nessa região entre 107.300 e 109.400 dólares. Tá? Na minha visão, é o máximo de pullback que a gente poderia buscar. Beleza? E o preço, a gente não está conseguindo nem fazer isso no curto prazo. Beleza? A gente teria que visualizar até o final dessa semana o preço fazendo uma construção de fundo. E quando eu digo construção de fundo, eu digo de um pivô de alta. Beleza? Então, essa região vermelha, no curtíssimo prazo, é minha região de realização para sair fora do mercado. Sair fora para esperar e ter paciência de fato, para aguardar qual que vai ser a movimentação que o institucional pretende fazer. A gente vai perder a estrutura semanal de alta, a gente vai fazer um fundo duplo, ou a gente vai fazer de fato um pivô de alta para revertermos essa tendência de baixa e retomarmos a alta nos 3 tempos gráficos. Essa é a grande dúvida do mercado.
Tá? Para responder essa pergunta, a gente tem que abaixar ainda mais o time frame. Por quê? Porque no gráfico de 4 horas, a gente não está conseguindo romper essa média 21 do gráfico de 4 horas. Ela é uma média que vem guiando essa tendência de baixa desde lá de cima, beleza? Então, isso é um ponto extremamente preocupante, beleza? Percebam que hoje, na verdade ontem, 9 horas, 1 hora da manhã, a gente cruzou esse indicador para baixo, tá? A tendência está tão forte que nós não estamos conseguindo romper essas retrações do gráfico de 4 horas. Então, isso aqui nada mais foi um pullback para uma nova pernada de baixa, que é o que a gente está visualizando exatamente agora nesse momento. Porém, estamos dentro de uma região de compra. Então, se for para tomar risco, tá? A galera que está de fora do mercado, a galera que está aguardando para ver melhores definições do mercado, eu não sairia realizando tudo agora. Por quê? Porque a gente precisa da confirmação da perda dos 98 mil dólares. Tá? Então, hoje, nós temos sim a possibilidade de fazermos um fundo duplo, tá? Ou pelo menos um pivô de alta. Então perceba que eu tracei uma retração de FIBO aqui, exatamente nesse preço de 101,61 dólares. Tá? A gente já fez uma primeira defesa agora, finalizando o gráfico de 4 horas às 5 horas da tarde, e agora a gente vai visualizar nas próximas movimentações se a gente vai conseguir suportar o preço aqui para fazer pivô de alta. Tá? Esse pivô de alta ele precisa ser confirmado com uma barra de força, tá? Principalmente uma barra que consiga romper essa média vermelha. Tá? Quando a gente abaixa ainda mais o tempo gráfico de 2 horas, nós já estamos entrando nesse patamar. Ou seja, essa região começa a ser uma região interessante de tomada de posição, beleza? Pelo menos com risco retorno favorável. Tá? Caso a gente faça fundo, na minha visão, tenderemos a fazer uma movimentação onde a gente volte para essa região aqui de 109 mil dólares, beleza? Mas para isso ele precisa confirmar de fato esse fundo daqui de baixo, tá? Enquanto isso ele ainda não foi confirmado. E o que eu planejo fazer? Eu, obviamente, comprei Bitcoin aqui, porque das duas uma. Se isso aqui for um fundo majoritário, perfeito, né? A gente vai conseguir de fato ter bastante rentabilidade, recuperar prejuízo e tudo mais. Agora, se isso aqui for apenas um pullback, eu acho que faz todo sentido esse pullback retornar para essa região onde temos linha de tendência de baixa, onde temos média de 200, média 21, temos suporte perdido dos 108 mil dólares, retestando como resistência, beleza? E ainda temos uma retração do 0,68 de FIBO. Tá? Então, dessa região eu acho que não vai passar de primeira, mesmo se a gente segurar aqui. Então, eu preciso esperar novamente o preço e dizer se a gente vai fazer um pivô de baixa para perder essa tendência aqui de vez, se nós vamos construir um fundo duplo ou se de fato nós vamos construir pivô de alta. Tá? Então, estamos numa semana extremamente decisiva, preocupante, cara, desgastante. O mercado está difícil, tá? Mas a gente não conseguiu ainda visualizar a entrada institucional. Na minha visão, amanhã vai ser um dia de provável tentativa de segurar o preço, porque esse indicador ele me indica aqui mais algumas horas, tá, para ele entrar nessa sobrevenda aqui. Se nós conseguirmos suportar o preço e permanecer nessa sobrevenda, eu acredito que a gente vai fazer essa construção de pivô. Beleza, pessoal? Hoje eu não vou analisar altcoin, tá, galera? Esquece altcoin nesse momento. Vamos analisar o Ethereum e Bitcoin somente. E a BNB, porque são os 3 ativos maiores do mercado e eu acredito que eles estão nos dizendo algumas informações importantes. Tá? O Ethereum, pessoal, para quem está apavorado, ele já está numa situação relativamente melhor do que o próprio Bitcoin. Por quê? Porque o estocástico semanal ele já está em ponto onde qualquer valorização de uma semana ele já vai cruzar o indicador, tá? Indicando alta, beleza? Porém, a gente precisa ver uma recuperação até domingo, né, no fechamento semanal. Por quê? Nós temos essa linha de tendência de alta aqui desde junho de 2022, na verdade, né? E quando a gente rompeu, ela está sendo um suporte, beleza? Interessante e importante para o Ethereum, tá? Infelizmente, o Ethereum ele não segurou na região onde eu acreditava que faríamos um fundo duplo, tá? Que seria na região de 3.450. Entretanto, a gente conseguiu segurar pelo menos aqui na média mensal, tá? Essa média mensal, ela é um suporte forte. Porém, isso aqui não me agrada nada, pessoal. Nada, 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 nada. É o mesmo cenário que nós estávamos visualizando, por exemplo, em março de 2024,
tá? Antes dele iniciar essa porrada de baixa aqui. Então isso me preocupa, beleza? Então a gente tem algumas divergências nos tempos gráficos, então o semanal ele está cruzado para baixo, o mensal ele está cruzado para baixo, o semanal ele está me indicando que teremos ainda algumas semanas, talvez alguns meses ainda de valorização, beleza? Porém, essa semana ela precisa confirmar, né, segurando nessa estrutura aqui ainda de bandeira, beleza? Olha como aqui nós temos claramente uma angulação de baixa, tá? E estamos apoiados na média de 100 semanas. Os próximos dias serão definitivos. No gráfico diário, a gente já está aqui numa sobrevenda, porém, cara, a gente perdeu violentamente os 13.700. Percebam como aqui era uma região extremamente importante de suporte e a gente teve uma perda feia, com uma barra grande e cheia. Tá? A primeira resistência daqui, se o preço retomar a alta, vai ser aqui, pessoal. Aqui você tem que se desfazer das suas posições, porque é uma falácia acreditar que o mercado ele vai ter uma retomada em V. Beleza? Vai ter muita gente vendendo. Na minha opinião, o mercado de altcoins ele acabou com aquela manipulação do dia 10. As pessoas estão retirando o dinheiro do mercado, muito possivelmente o institucional ele está saindo do mercado. Tá? E eu ficaria bastante ligado para essa movimentação daqui. É isso que me preocupa. Nós supostamente já fizemos um pullback, tá, no gráfico do Ethereum, que é essa região aqui. É uma região mais no gráfico de 4 horas, é uma primeira região de resistência. Tá? E rompendo essa região, não tem jeito. Tem que realizar aqui, porque muito provavelmente faremos uma nova pernada de baixa. Nem que fosse para realizar, para tentar uma recompra aqui. Então, a situação não está legal, beleza? O Ethereum está em fortíssima tendência de baixa. Contra o Bitcoin em si, na minha visão, a gente teria que ter segurado nessa região aqui para fazermos um fundo duplo. Tá? Estamos vendo que uma divergência no gráfico, beleza? Divergência não, né? Mas estamos vendo uma situação onde ele não conseguiu segurar nessa região. Ele poderia ter feito o pivô de alta. Cara, estamos perdendo a média semanal. Se estamos perdendo a média semanal e a semana só finaliza no domingo, cara, eu sairia de tudo, porque muito provavelmente vamos querer revisitar essa região aqui de baixo, ou seja, mais uns 15% de derretimento, tá, do Ethereum contra o BTC. E se nós não conseguirmos segurar nessa região, retestaremos esse topo anterior aqui. E aí, cara, a coisa fica muito feia. Entraremos de fato em bear market e teremos que esperar aí mais 2, 3 anos para reentrar no mercado. Tá? Falando aqui da BNB especificamente, cara, a BNB é a única que está mantendo a estrutura de alta semanal acima da média 21 e ela chegou aqui em um ponto interessante de tomada de posição. Mas, cara, se o Bitcoin não fizer fundo, esquece, tá? Esquece. Porque ele vai vir buscar aqui 670 dólares, beleza? E vai inverter a tendência. Qualquer tipo de retomada de alta, caso a gente venha para cá, vai ser para fazermos um pivô de baixa semanal, beleza? Então, caso o mercado faça fundo de fato, essa região é uma interessante região para tomar risco, para quem está de fora, mesmo que você correria pouco risco nessa operação, um potencial upside interessante, né, de voltar aqui para o topo. Mas, cara, tá muito complicado, eu tomaria bastante cuidado. A dominância chegou num ponto interessante aqui, né, de tentativa de cair, né, de fazer uma pernadinha de baixa, mas enquanto nós não perdermos essa média, a gente esquece altcoin, cara, vai continuar derretendo violentíssimo, tá? Uma prova aí são todas as que a gente está vendo aí, ENA, HBAR, XRP, Solana, tudo está derretendo absurdamente e eu não ficaria esperando um pullback, tá? Porque muito provavelmente esse pullback já aconteceu, beleza? Às vezes a gente espera um pullback no gráfico diário, mas esse pullback acontece no gráfico de 4 horas, igual a ENA. Olha como é que a ENA segue em estrutura violentíssima de baixa. Inclusive, se ela voltasse, por exemplo, para 0,42, 0,40, eu shortaria esse ativo. Beleza? Então, galera, vamos ficando por aqui. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a clarear a mente. Tá? Não se esquece de curtir, compartilhar, beleza? E se inscrever no canal. Beleza, galera? Então, tamo junto.